Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal. Peço que clique aí no gostei, compartilhe, né? Divulgue para ajudar. Eu vou falar de um tema que pouca gente gosta de falar. Ninguém gosta de saber que tem karma, que tem coisas a cumprir, como se pode melhorar. Eu vou falar aqui de uma pessoa bem conhecida, Frida Kahlo. A imagem dela tá aí, esse é o mapa dela. O que eu costumo chamar de crianças utilitárias. O que é um ser humano utilitário no mapa? E o que o clã mostra? O que é o clã? É tudo aquilo que você está associado com as suas memórias ancestrais, no seu DNA espiritual e o seu DNA físico, para doenças físicas e doenças mesmo espirituais, né? Então, eu vou falar um pouquinho da Frida Kahlo. O que o mapa dela mostra? Primeiro eu vou falar da inteligência, né? Ela tem um aspecto maravilhoso de Júpiter com Urano. Uma mulher que poderia estudar metafísica, estudar ciência, medicina, como ela se formou em medicina, mas ela poderia trabalhar em coisas que envolvam estudo planetário, galáxia, enfim, coisas muito superiores. A mente dela era bem superior com esse trígono de Júpiter com Urano. São pessoas que têm uma habilidade mental muito boa e são excelentes para se estudar essa astrologia. Porque tem muitas pessoas que se dizem astrólogo, mas não tem essa qualidade que ela tem isso aí no mapa. Que se ela estudasse astrologia, seria uma excelente astróloga. Porque a gente tem que ter alguma coisa no mapa para a gente ser bom no que faz. Então, como eu estava dizendo e disse, crianças utilitárias ou adultos utilitários. Às vezes uma pessoa se dá bem dentro do clã familiar e outro não, mas um veio para ser útil ao karma ancestral. Então vou falar um pouquinho da Frida Kahlo, uma inteligência fenomenal desse Júpiter em Trígono, a cabeça do dragão que mudou a vida dela e mudou o destino dela junto com Plutão. Agora vamos ver como ela estava imbuída dentro do clã. O pai dela era alemão e a mãe é espanhola, ok? A gente já vê pela lua em Câncer. Tem relação com a ancestralidade, com a espiritualidade e meio que a lua dela está em quadratura com Urano, né? Então ela tinha problemas que ela herdou o psicológico da mãe, isso já mostra dentro do mapa dela. Ela teria essas instabilidades emocionais e psicológicas, poderia desenvolver uma depressão, parece que desenvolveu uma depressão profunda, isso é visto por esse Marte em quadratura com Netuno. E Marte está no alto do céu. Ele que levou ela bastante para a vida. Ela tinha uma inteligência super, não vou dizer superior, né? Mas ela tinha uma agilidade, uma habilidade intelectual. O que eu vi aqui que pode ter marcado, ela deveria ter tido alguma marca física, alguma coisa no corpo dela que ela deveria detestar, por causa desse Urano em quadratura com a Lua, em relação à mãe, em relação à ancestralidade. Ela pode ter desenvolvido alguma coisa física por causa da mãe dela. Da mãe, da avó, da tataravó, bisavó, enfim, das gerações passadas. E tem relação com o físico dela, em relação com o início da vida dela. E foi logo no início do nascimento dela. Por quê? Aos 18 anos, ela sofreu um acidente que precisou fazer 35 cirurgias. Urano em quadratura com a Lua. A Lua é o sangue, é o líquido, é a habilidade das emoções. Então, as emoções dessa moça, filha da Kahlo, devia ser assim, um turbilhão. Devia ser meio que uma usina nuclear. As emoções dela dessa Lua em quadratura com Urano, que está relacionado com a mãe. Principalmente com a ancestralidade da mãe, do que esses ancestrais fizeram. O pai dela é representado pelo Sol, que também está na casa 11. Então, o pai e a mãe tem duas situações, ancestral e karma, porque Câncer é o karma. Câncer é onde a pessoa se enterra. E ela está enterrada aqui na casa 11, com os grupos, que ela, de repente, ela poderia fazer parte de um grupo e depois se afastar desses grupos, em relação com irmãos, relação com tios, relação com a questão da pátria. Ela tinha essas questões enraizadas karmicamente, pelo Sol em Câncer, pela Lua em Câncer e Plutão em Câncer. Plutão, quando ele nasce em Câncer, gente, porque Câncer é a casa 4. Essas pessoas podem ter problema autoimune, sofrer doenças, nossa, assim, horrível.
E o Morgan Freeman é um que tem o Plutão no fundo do céu, sofreu violência, um padrasto que bebia, um padrasto que espancava, casamento que não funciona. A pessoa nasceu com Plutão, ela no caso, já saberia que não ficaria casada, né? E sofreria muito no casamento, porque o Plutão está junto com Lua e o Sol, mostrando que o karma dela estava relacionado ao pai e à mãe. Então ela veio para ser uma criança utilitária ao karma do pai e da mãe. Ela sofreu fisicamente pelas dores que a mãe, da família da mãe, causou a outras pessoas na guerra, porque esse Urano em Áries fala de guerra, e ela sofreu fisicamente 35 cirurgias. Em criança, ela também foi uma criança que ela teve poliomielite. A gente vê isso aqui, o Marte em quadratura com Netuno. Netuno é saúde, Marte é vacinação, Marte é também desenvolvimento de vacina, de saúde, projeto cirúrgico, tudo isso tem relação com Marte, tá? A pessoa fazer cauterização física e a mente dela devia ser um turbilhão. Pela quadratura da Lua com Urano e Marte em quadratura com Netuno. Mostra que ela iria fazer muito uso de remédio e sentir muita dores física. Urano em quadratura com a Lua, ela era uma pessoa que, aliás, mesmo a Lua estando no caso dela em Câncer, mostra que ela veio para utilidade, para cumprir o karma do pai e da mãe, que vinha já há um longo tempo, e o clã dela negava uma coisa, ela, filhos, o Saturno fazendo oposição a Mercúrio. A mente dela era um turbilhão, tanto pela quadratura de Lua com Urano, Marte com Netuno no ascendente, que fala que ela iria sofrer algum tipo de debilidade física e marcaria o físico dela, com certeza. A gente sabe que o ascendente dela com Netuno em quadratura com Marte seria, realmente tem ligação com vacinas e bactérias, ou mesmo poderia desenvolver meningite também. Não é só poliomielite como ela sofreu, né? N coisas ela poderia passar. Então, o Urano em Áries, ele causa alguma coisa física, principalmente por ele estar na casa 8 em quadratura. Se fosse um trigo no sexto, a pessoa se sai bem. Agora, ela teve uma salvação muito boa no mapa, que foi o próprio Urano, em um aspecto muito bom com Júpiter, foi o anjo da guarda dela. Foi o que a ajudou a sobreviver os mártires e as dores que ela tinha que passar. Ela, realmente, o desencarne dela, pelo esse Júpiter na 12, mostra que ela ascendeu a casa do pai, no pai do sentido espiritual, por Júpiter, está na casa 12. Então mostra que em todas as debilidades ela teve uma morte mais suave. É isso que eu vejo aqui. A casa 7 dela é com Júpiter, mostra que o casamento foi muito distante e a cabeça do dragão, por estar na casa 7, eu já vejo que ela não ficaria casada com um marido só, poderia ter mais de um relacionamento. E a cabeça do dragão, ele cria uma coisa chamada Kala Sapadosha, que é um karma doído, é onde a pessoa casa e a pessoa tem o dom de fazer sofrer, porque o clã dela nega o casamento, tá bom? O que eu vi de aspecto bom foi a Vênus estar na casa 10 e é regente da 2, que mostra que a imagem dela, a imagem artística dela é boa, a gente vê pelas pinturas do rosto, e foi a Vênus que levou ela para o mundo. O Saturno, em oposição a Mercúrio, Mercúrio rege intelecto e criança, ela deveria sofrer de depressão, bipolaridade, sistema nervoso, problema no ovário. O Saturno aqui nega, que é um clã, é um ancestral, que pode ser de sexta geração e que tem relação com criança, relação com abortos e muitos abortos. Por isso ela sofreu aborto, mas essa pessoa causou aborto, não ela, mas os ancestrais dela, principalmente da parte masculina, causaram aborto e por isso ela veio negando filhos a ela. Ela veio como que eu chamo, dentro da astrologia kármica que eu trabalho, como ser utilitário. O mapa dela, ela deveria desenvolver mais a habilidade para o trabalho. Entendeu? Porque o Saturno, ele cria muito sacrifício. O Júpiter não, desculpe. O Plutão cria muita dificuldade, eles na casa de Câncer. Ele causa muito sofrimento, ele na casa de Câncer. Então, ela está ligada com essa ancestralidade do pai e da mãe, e o Mercúrio por estar junto em Câncer, que é uma casa que debilita Mercúrio. O Mercúrio dela era muito sem força. Então, causa aborto. Era típico de ver esse aborto. Mercúrio em Câncer. A mãe quer cuidar do filho, mas o filho e Mercúrio representa, porque na astrologia védica, Mercúrio, ele não se dá bem com a Chandra. Chandra é a lua e Mercúrio não se dá bem. Na astrologia védica existe uma história por trás disso, né?
Então eu diria assim, pelo mapa dela, ela deveria só focar na carreira dela e não desenvolver questões para relacionamento, porque ela veio no mapa mostrando que ela veio como ser utilitário para desenvolver o karma, e o projeto dela não foi construir família nesta reencarnação. Ela veio para transcender a infertilidade dela, e ela veio para transcender também o sofrimento que veio causado pelo pai e pela mãe dela, que veio de outras terras, com relação à Alemanha e à Espanha. A Espanha por questões religiosas, perseguições e morte religiosa, a gente vê por esse Urano na casa 8. E o pai por questões também plutônica, que teve abuso, violência doméstica, tanto na vida dela, ela pode ter passado isso na vida de casado, ela pode ter presenciado isso dentro da família dela, e foi algo que ela trouxe para a vida, essa violência familiar, tá bom? Ou pode ter tido quase um abuso sexual também, visto em família, e na família dela veio, a família de tataravô, bisavô veio, constando que teve abuso com criança por causa de Mercúrio em Câncer na casa 8. Então teve abusos sexuais também. Entre em contato e faça seu mapa kármico para você saber aquilo que você pode fazer como terapia para ajudar o seu mapa.